Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Rayane Guterres e essas são as minhas redes sociais. E hoje eu vim aqui falar de um assunto muito legal, modéstia à parte. E embora eu tenha sido convidada para falar sobre TCC na área do direito, esse assunto ele abrange para todos os cursos, porque nós formandos, graduandos, quando chegamos nessa parte do TCC, antes mesmo de pensar qual vai ser o nosso tema em si, a gente entra num dilema assombrador, um dilema assim perturbador. De agora, eu vou tentar renovar, vou tentar trazer assuntos novos, poucos comentados, ou eu vou tentar, como diria esse psicopedagogo meu, vou tentar reinventar a roda, né? Tentar bater num assunto que todo semestre a gente tem alguém falando sobre aquele assunto. Inclusive, daí os exemplos que eu vou trazer vai ser na área do direito. Mas, então, para tirar essa dúvida mortal, eu venho com prós e contras, porque, gente, não existe uma coisa boa ou uma coisa ruim, existe o seu momento certo, a sua vontade, a sua disponibilidade, então vamos lá. Quais são os prós, né? O lado favorável de fazer um TCC em que a gente vai inovar, a gente vai trazer uma temática diferente. A primeira coisa é que dependendo da sua graduação, da sua faculdade, inovar é um assunto, é um requisito para a indicação de publicação. Na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos é assim, a gente precisa abordar um assunto diferente ou se destacar de um certo modo. Então, inovar o tema é um ponto positivo por essa indicação de publicação. Outra coisa é porque é uma novidade para a banca. Imagina lá, você está na banca todo ano e todo ano você escuta trabalhos muito iguais, muito repetitivos e daí tu já tá cansado de ouvir lá, né, pessoal? E surge alguém com uma temática totalmente diferente, totalmente curiosa, interessante. Imagina, dá aquele up assim no avaliador na banca, então é um ponto positivo, né? E também outro ponto positivo é a questão de que não há muita divergência, né? Não há muita doutrina, ou seja, tu tem a liberdade mais ampla para fechar o teu entendimento sem o teu avaliador dizer, mas olha só, a grande parte da doutrina, das jurisprudências, do entendimento é tal, como que você fechou esse entendimento X, se as pessoas falam Y. Então, é um ponto favorável não ter tanta doutrina falando sobre. Agora, o ponto desfavorável, primeiro, é que você precisa ter tempo, porque você vai ter que estudar muito. Inclusive, o segundo contra é que vai ser difícil. Você vai ter momentos que você vai pensar, puxa, por que eu escolhi esse tema? Eu não tenho livro, eu não tenho decisões, eu não tenho ninguém falando sobre, é só eu. Mas, ao mesmo tempo, né, se tu tiver um tempo mais amplo, tu consegue fazer pesquisa de campo, tu consegue buscar informações de outras fontes. E também, um trabalho enxuto não é sinônimo de um trabalho ruim, lembremos. Agora, vamos falar sobre a questão de reinventar a roda, de trazer um assunto batido. E para deixar mais específico, digamos assim, existem alguns assuntos que sempre vão estar sendo debatidos, como a legalização do aborto, a discriminação do uso de maconha, a questão dos presídios serem lotados. Então, são assuntos que sempre vão estar falando, sempre as pessoas vão estar discutindo coisas envolvendo Lei Maria da Penha, dependendo do assunto também são bastante conhecidos todos os anos nas bancas. Mas um ponto positivo, diferentemente dos assuntos que a gente inova, é que a gente vai ter muita doutrina para nos dar apoio. E a segunda ponto positivo é que normalmente existirão correntes. A corrente X pensa de uma forma, a corrente Y pensa de outra. E daí tu consegue pensar qual corrente você simpatiza mais, você tem mais facilidade para você seguir.
E por estar diferente da outra corrente, o seu trabalho não estará errado, mas ele estará só acompanhando um outro entendimento. Agora, o terceiro ponto positivo é uma certa previsibilidade da sua nota, porque você olha assim, todos os anos falam sobre tal assunto e todos os trabalhos são aprovados. Então, é um assunto que a banca normalmente tem alguma simpatia, algum conhecimento prévio. Então, é só eu seguir assim, sem inventar muita coisa, que vai ser um trabalho aprovado. Agora tem os pontos negativos, né? Que o primeiro deles é algo que todo mundo fala. Provavelmente vai ter um colega seu apresentando o mesmo trabalho e você reze para não ser na mesma banca, um antes do outro, um depois do outro, porque daí vai ficar bem repetitivo. E também, dificilmente terá destaque. Essa é o último contra que eu compreendo, porque um trabalho que todo mundo fala é um trabalho que não vai brilhar tanto. Não tô dizendo que isso seja uma verdade absoluta, você pode falar de algo que todo mundo sempre fala, mas com uma visão diferente, uma visão inovadora. Dá pra misturar um e outro. Mas, então, seria esses os prós e os contras que eu entendo. E eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo. Comenta aqui pra baixo se você prefere um TCC mais desafiador, mais inovador, ou se você prefere algo mais conservador, mais certinho, que no final vai ter aprovação, que não vai gerar intrigas entre a banca. Eu, Rayane, por exemplo, quando eu comecei a graduação, eu queria fazer sobre um tema no meu TCC. E no meio da graduação eu vi tantas coisas legais que eu pensei, não, eu quero fazer sobre outra coisa, uma coisa diferente, uma coisa que ninguém tá pensando. E o meu tema, ele envolvia 3 áreas do direito: o penal, o empresarial e o ambiental. E não tinha doutrina e nunca ninguém falou sobre aquele assunto e eu tava certa que eu ia fazer ele. Só que daí 2020 teve aquela questão, né, pandemia, todo mundo em casa, ansiedade a mil. Eu participei das eleições também, então, tipo, fiquei super sem tempo. Então, eu acabei retornando aquele meu primeira ideia de assunto de TCC, que foi na área da criança e da adolescência. E eu fiz ele e foi super tranquilo, assim, até porque eu já tinha o início dele na metodologia jurídica. Então, foi tranquilo fazer o meu TCC numa área que tinha bastante decisões, bastante doutrina. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acharam, né, desse vídeo. Já disse isso, mas vamos repetir. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, que é o melhor canal que temos aqui de assuntos relativos aos TCCs. E é isso. Quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais também, que eu vou adorar. Beijinhos e até a próxima!